Olá, pessoal, tudo bom? Estou aqui eu novamente, mais um dia, depois de um longo tempo, mas eu volto, né? Ou seja, é como o material que eu vou trazer aqui hoje para a gente, essa ideia de hoje, essa viagem de hoje, é exatamente isso, né? Por que que a gente reprime determinados pensamentos, determinados desejos? Por que que a gente faz isso? E, consequentemente, juntamente com isso, inevitavelmente, algo vai acontecer. Porque uma coisa que você acha que esquece, talvez você não tenha esquecido. Ela não saiu do seu inconsciente. Em algum determinado momento, aqueles gatilhos que todo mundo fala, faz com que esse retorno desse desejo, desse sentimento que não foi realizado em determinado momento da sua vida, reapareça. Não da forma que ele gostaria de ter saído, mas de uma outra maneira. Cara, minha água acabou. E tomar água é uma das melhores coisas que eu já vi nesse mundo, tirando algumas outras. Quantas vezes você já se pegou fazendo coisas que não queria ter feito e fez? Quantas vezes você se arrependeu por ter feito isso? E aí, aquela velha história. Ah, tudo bem e tal, eu esqueci, já passou, já coloquei uma pedra, coloquei embaixo do tapete, joguei lá para trás dos problemas maiores e tal. Quantas vezes você se perguntou por que faço o que não quero, o que não desejo e o que eu desejo eu não faço? Por que que eu faço isso ou eu não faço? Por que que eu penso uma coisa e faço outra? Por que que eu desejo uma coisa e realizo outra? Ou às vezes nem realizo, às vezes nem falo, às vezes nem nada. Ou às vezes pego e faço mesmo, sem pensar. Ou seja, a impressão que dá é que o inconsciente, ele está dominando essa parada, essa festa toda, que é a vida, né? E o retorno desse conteúdo que não foi manifestado, inevitavelmente ele vai retornar. Esse conteúdo que foi reprimido. Tudo aquilo que você pensou em falar, agir, fazer, articular, ou seja, tornar real, tornar realidade o seu pensamento ou o seu desejo, ele sucumbiu com medo, foi reprimido. Nem chegou a falar ou fazer o que você desejaria. E por quê? O que é que te faz não fazer o que quer e fazer o que não quer? Talvez esse seja o tema do programa, que até agora eu estou fazendo o programa e no seu tema. Essa é a grande realidade. Quando terminar, terá um tema, certo? O inconsciente ele pode demorar, mas ele vai retornar com esse desejo que foi reprimido, seja em sintoma, seja em sonho. Só um minutinho, pessoal. E aí, eu estou lendo o material que eu preparei aqui para a gente. Né? Eu fiz um curso maravilhoso na Casa do Saber com o professor Desante sobre a psicanálise freudiana. E cada vez que eu faço um estudo sobre isso, sobre a psicanálise, ou sobre conteúdos ligados à psicanálise, ou sobre Freud, ou algum outro psicanalista que eu me identifique, eu faço questão de vir aqui falar, de papagaiar. Não exatamente como estava lá, eu tento trazer em miúdos, mas saiba que o conteúdo desse material foi a partir, né, na sua maioria, pensado a partir desse curso da Casa do Saber, do professor, acho que é Paulo Desante, mas é Desante, alguma coisa assim. Depois no final eu vou colocar o nome certinho do cabra. E aí, quando os desejos que a gente tem, eles são incompatíveis com o nosso eu, com o nosso consciente, lá no nosso consciente tem uma instância chamada eu, é o isso no inconsciente, o eu no consciente e o o super eu na na esse ato falho é maravilhoso. Esse super eu lá também no consciente, pré-consciente, né?
onde vai no consciente, que vai te fazer com que você reprima muitos dos seus desejos, que esse super-eu, ele é aquela instância reguladora e cheia de regras e normas e impedimentos para que a gente às vezes faça coisas que quer fazer. Podia me perguntar, então esse super-eu é a consciência moral? Não, não é a consciência moral, acho que já é depois que você faz a cagada. E a consciência moral é aquela consciência de culpa, né? Que a consciência moral para a filosofia é a consciência moral, para a psicanálise podemos chamar de sentimento de culpa. Que isso também nos dá a possibilidade de fazer um excelente programa, que também surge a partir de um curso que eu também fiz na Casa do Saber sobre Freud e Nietzsche, filosofia e psicanálise e tal, que os dois, o professor comparando, né, Jacóia comparando o pensamento da psicanálise freudiana com a filosofia nietzscheana. A propósito, segundo ele, Nietzsche nem filósofo era filólogo. E aí essas duas comparações também são interessantes para a gente trazer. Traz um pouco da história, que é legal, cara. É o que a psicanálise faz. A psicanálise e o que a filologia faz. Vai na raiz da parada. Não adianta você chegar aqui falando, eu tenho ansiedade, toma esse ansiolítico, que aí você vai sair daqui feliz para sempre. Vai ficar um dia, dois, depois você vai procurar um analista, né, cara, para falar assim, olha, eu quero desmamar, porque eu não aguento mais tomar esses remédios, que eu fico mal, eu fico letárgica, eu fico letárgico, eu fico fora de si, fora do mundo. É claro que eu fico bem, eu fico fora de tudo, né? Então esse remédio, ele é uma etapa do tratamento, já falei isso 300 vezes aqui, mas é uma etapa do tratamento, e o que vai ajudar a pessoa a melhorar, a compreender melhor a própria existência, é ela mesma a partir de uma análise mais profunda, de uma psicologia mais profunda, de uma terapia analítica mais profunda, que mostre para a pessoa o quanto aquilo que ela está deixando de fazer é um sintoma que está nela, né? E de onde vem? E de onde vem esse sintoma? Né? Que o Freud falou. Quando esses desejos são incompatíveis com o meu eu, eles retornam em forma de sintoma ou no sonho, porque eu não consigo realizar, é demais para mim. É demais para mim, isso que eu pensei, isso que eu desejei. É demais, então eu reprimo. Às vezes falar não para alguém. Às vezes deixar de fazer uma coisa que gostaria. Às vezes sair de uma coisa que você não quer mais estar. Né? E aí você se sente reprimido para ter aquela atitude, para tomar aquela ação, para ter aquela iniciativa. Há algo em você que te faz não ir, né? E aí o Freud dá uma ideia assim, no início dos seus estudos sobre a psicanálise e tal, da formação do trauma, né? Como ele vai se formar, que é a partir de um conflito, né? Aí surge uma repressão e o retorno desse material que foi reprimido. Esse é o modelo do trauma, né? Então eu tenho um desconforto, certo? Eu tenho um desconforto, surge esse conflito interno, eu tenho o desejo de atingir uma meta, de descarregar isso, fazer com que isso se torne algo real, uma caneta, um lápis, um estudo, um cinema, um namoro, um sexo, uma Coca-Cola, uma tubaína, sei lá o que, um tênis ou nada, uma rede, né? Para que isso se torne isso e não chega a se tornar, então eu reprimo. Às vezes manda alguém para casa do chapéu, que seja, né? Aí não manda porque não, consciência moral, a ética, a religião, o inferno, o limbo, todo esse babado que a gente já sabe que impede as pessoas de viverem, faz com que elas se reprimam cada vez mais. Né? E aí, se você mesmo observar, né, a gente deseja o tempo todo. Agora mesmo que a gente está aqui trocando essa ideia, se a gente não estivesse fazendo isso, poderia estar pensando em muitas outras coisas. Você não ia estar sem pensamento. Percebe, cara? Talvez viver seja muito mais fácil do que ter medo disso. A gente tem medo porque a gente é um monte de bebê chorão, com medo de enfrentar a vida sozinho, o medo de não dar conta, o medo de não suportar o que pode acontecer, o medo de não resistir todas as possibilidades que a vida apresenta, cara. Essa é a grande verdade. Né? E aí, inclusive, a gente podia até estar
reprimindo os nossos desejos, né? Se a gente não estivesse fazendo isso, podia estar fazendo muitas outras coisas, inclusive reprimindo, né? Ou mesmo realizando, dentro do princípio de realidade, cara. A gente vive numa sociedade, a sociedade por si só reprime. E se a gente for muito mais repressor ainda que a sociedade, cara, como é que você vai viver? Existe uma realidade, a gente não pode transpor essa realidade da sociedade que a gente vive, não é? Eu não posso sair pelado, nu com a mão no bolso, aqui em plena cidade de nem a praia nem nudista é, cara. Como é que eu vou lá andar pelado na praia? Vou ser preso, né? Mas pode ser um desejo. E aí, o que eu faço com esse desejo? Eu reprimo? Eu vou lá sair pelado na praia de Santos? Eu vou ser preso? Não posso, cara. Como é que eu vou fazer meus programas aqui, meu podcast, atender meus pacientes, que eu amo atender? Eu adoro atender, cara. Esse é o meu desejo. Isso me dá prazer atender. Me dá prazer. Me dá prazer saber que uma pessoa chega aqui na clínica toda reprimida, todo reprimido, e que é possível mostrar para ele que tem outro jeito de viver, de que existem outras possibilidades, de que nem tudo está perdido e nem tá. Se está vivo, tem chance. Ainda dá, bichão. Cara, é muito louco essa história do inconsciente, porque às vezes na clínica a gente pega as pessoas e fala, cara, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu tinha esse lado mal, porque outro dia me peguei pensando em matar a pessoa que não sei o que e tal. A pessoa falou isso mesmo na clínica, mas falou assim, não, que eu não queria matar, mas eu só pensei. Eu falei, não, talvez você quisesse. Talvez você quisesse. Esse não, essa justificativa toda é intelectualização, que é um mecanismo de defesa, porque eu matar para ela é demais pro eu dela. Sacou? Coisa mínima. Às vezes fazer uma tatuagem, às vezes tomar uma caipirinha, às vezes fazer um sexo, às vezes conversar com alguém que não é da tua bolha. Não, a pessoa, não, pelo amor de Deus, você é tudo pecador, não sei o que, conversar com ele, vou ter problema, cara. Começar a pecar. Começar a pecar nada, começar a viver, né? Talvez seja necessário. Mas vamos lá, cara. Então, a gente conhece pessoas assim. E esses desejos, eles surgem. Né? Surgem aos montes. E para que a gente possa falar mais a respeito de um determinado desejo como esse, não se fala como se fala em boteco. Né? Nem aqui dá para falar, não dá para ter ideias de uma pessoa que pensa em querer matar o chefe porque a chefe pediu para ela fazer plantão no final de semana ou ir viajar. Você deu vontade de matar, mas é claro que eu não ia matar. Tal. Não, mas deu vontade. Se deu vontade, era o seu desejo. Você só não matou porque existe uma série de regras na sociedade e tal, que você reprime esse seu desejo de agressividade e destrutividade, certo? Porque a sociedade te pede para fazer isso, não é verdade? Talvez nos tempos lá primitivos, dos nossos antepassados, cara, primitivo, onde não havia lei, sociedade, nem nada disso, cara, resolvia na machadada, na pedrada, na martelada, na sei lá no que, cara. Aquele barato que rodava assim, com a pedra e jogava. Pronto, acabou o meu problema. Resolvi o problema assim. Então a sociedade, né, a sociedade organizada fez com que as pessoas não fizessem mais isso. Fez isso, vai preso, porque, pô, não é assim que olho por olho, dente por dente, não é assim que se resolve. Apesar de ter pessoas hoje no Brasil, né, os religiosos patriotas, que são doidos para esse tipo de coisa, de eliminar o adversário dele eliminando, né, destruindo o seu adversário. Ele destrui o meu problema, não tem mais problema. É assim que eles pensam. Ou é cristão, o cristão deles, né, ou não é. Até sobre cristianismo, religião e tal, eu estava vendo uma palestra do Contardo Caligari, ele falava sobre, vou pegar aqui para ler, cara, que eu acho que é importante para nós. Ele falava sobre duas questões que fazem com que ele seja cristão e duas outras que fazem com que ele jamais seja cristão. Então ele fala, por que eu sou cristão? Então, uma parte aqui no que a gente está falando, né? Por que eu sou cristão? Aí ele fala, porque ela é uma religião individual, onde a pessoa escolhe se quer ou não. Jesus falou assim, você é Pedro, sei lá, sobre ti,
construirei a minha igreja, algo desse tipo, não sei exatamente, né? Mas chamou pelo nome, falou, você quer vir? Ele podia falar, não quero te seguir, cara, eu vou pescar. Sei lá que parada é essa. Ele falou, não, eu vou. E ela é universal, que ela é para todos. Não como os patriotas brasileiros acham que é, né, que é só para eles. Não, ela é para todos. Ela é para todos. Todos são todos, certo? Sem exceção. Todos são todos, sem exceção. E por que que ele não é cristão? Ele falou assim, bom, porque ele é mais pagão, ele acredita em vários deuses e não em um único. Ele também falou sobre a transcendência, que eu acho muito bacana pensar sobre isso, né? Então, quando tal coisa acontecer, vai ficar melhor. Quando eu morrer, a minha alma vai herdar o reino do céu com ruas de ouro. Quando eu tiver um emprego melhor, eu vou conseguir comprar aquilo, casar com essa pessoa perfeita, porque aí eu vou estar. Isso é um problema, porque você não está vivendo agora, está vivendo um futuro que sequer pode acontecer. E aí ele fala, né, que não é porque é pagão, que ele acredita em vários deuses, não acredita nessa transcendência, acha que é um mal, e nessa coisa exclusivista de quem não é inimigo. Só é dos meus, eu só ajudo aquele que professa a mesma fé, certo? Então são essas características que fazem com que a sociedade sofra de uma repressão quase que, como o Jung, o Freud falou, que é coletiva, não é verdade? Então, por si só, se você conversar com qualquer amigo sem ter feito análise ou não, ele vai falar em sentimento de culpa, em consciência moral, em que, podia ter feito tal coisa, mas não fiz porque, não sei, ia chatear tal pessoa, cara, mas eu tô me sentindo super mal, mas eu não consegui, né? Vamos ver, então. E aí, cara, desejos são desejos, né? Em algum momento eles vão gerar essa culpa, porque eles ameaçam o seu eu, a sua identidade, a sua integridade, a sua moralidade, né? Ele gera essa consciência de culpa, esse sentimento de culpa, de Deus, de inferno, e agora, meu Deus, o padre, o que vão falar? O pastor, a irmãzinha do fogo, né? Vai perceber que eu estou em pecado. Quem que não está? E o que é? E o que não é pecado? Talvez viver seja um pecado, né? Ou reprimir desejo das pessoas também pode ser pecado, não é verdade? Não pode fazer tal coisa, não pode fazer isso, não pode pisar na grama, não pode. Havia um estudo onde placas que começam com não pode, elas estimulam muito mais o vai e pisa, porque há uma parte do cérebro que não lê essa instrução negativa, não pise, ela pisa. Eu já vi até fazer xixi na grama. Então vamos lá. Outra questão para que a gente saiba que existe um inconsciente na gente, cara, e que ele tem um poder quase que na sua totalidade daquilo que a gente chama de vida, né? Por exemplo, quando a gente tenta, né, sei lá, separou de alguém, né? Eu recentemente escutei isso na clínica, né? Caramba, eu separei de tal pessoa e... Olha, pacientes, quem escuta o meu programa, eu já quero logo dizer, não dou nome, certo? Não se sinta ofendido, não acho que isso é para você, não acho que eu estou falando de você, não ache nada pessoal, porque não é. Isso aqui é para todos nós, inclusive para mim. Quando eu faço um programa, ele serve bastante para mim e ajuda outras pessoas, certo? Então sinta-se feliz que a tua história também está ajudando outras pessoas. Então a gente, né, por exemplo, separa da pessoa e fala, também não vou mais pensar nele. E sonha, pensa. Não tem como, cara. Isso é uma coisa que tá lá, porque você não consegue apagar essa parada, a não ser que seja resolvida. Mas mesmo assim, talvez volte. Um pouco, mas volte. Não com a mesma intensidade, mas volta. Ou seja, de repente, esses conflitos que surgem na nossa mente, eles são bons em determinado ponto de vista. Porque viver sem conflito deve ser horrível também.
Então esse conflito, ele pode ajudar, ele pode ser bom, desde que a gente esteja em condições de fazer uma leitura um pouco mais aprofundada dele na nossa vida. Por que eu estou assim? De onde veio? Por que toda vez que eu faço isso me acontece aquilo? Por que eu sempre estou diante dessa pessoa e reprimo o meu desejo, a minha fala, o meu pensamento? Pô, o que está acontecendo comigo? Será que eu, diante dessas pessoas, eu tenho uma regressão à infância muito profunda? Eu não consigo ter esse diálogo? Falar, olha, é assim que eu gostaria de ser tratado. Aqui é a minha casa, eu gostaria que tivesse respeito. Se possível, devolva a chave, né? Criar limites. Por que é difícil isso? Por que a gente fica nessa situação? Eu olho aqui, porque às vezes eu bato a mão e desligo o microfone, cara, e tem que gravar tudo de novo para lembrar. Tudo isso que eu tô falando é o ó do borogodó, por isso que às vezes demora para fazer programa. Tá entendendo, cara? Então o babado é esse. Nós somos seres humanos desejantes porque temos um inconsciente que deseja o tempo todo, tem sentimentos, tem várias acumulado de cultura e aculturação, de coisas que a gente ouviu, de coisas que a gente pensou e não falou. É muito rico, mas se deixar ele solto, ele atropela você, inclusive. Agora, não pense que vai controlar, porque não vai. Então, ou seja, reprimir sentimento, desejo, é deixar de lado. É congelar essa dor, é desistir de resolver, é abandonar, é impedir que o problema seja, o conflito seja resolvido, seja ao menos repensado, analisado, avaliado. É bloquear desejo, né? Reprimir é você falar, não, isso não. Já viu na escola, cara, quando você é jovem, que você fala, puta, eu vou fazer essa pergunta. Ah, mas vão rir de mim. Eu vou fazer não, cara, vou ficar quietinho aqui, ó. Lá, 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 lá. Aí alguém vai, ô professora, então quer dizer que se eu pegar esse aqui, dividir por esse, fazer vezes aquele, eu consigo. É. Aí o cara pensa, eu já passei por puta merda, o que eu queria perguntar, o cara perguntou e ainda ganhou um ponto positivo, era o que eu precisava. Olha que porra, né, cara? Olha o medo e a repressão sua contra você te faz. O medo de se expor, né, diante de pessoas, o medo de falar aquilo que deseja, o medo de fazer uma pergunta e ser ridicularizado, de não ser amado, de ser, sei lá, colocado diante da classe numa situação de vergonha. Tudo bem. Nos primeiros momentos da sua escola, talvez isso seja legal. Mas, cara, será que isso é justo com você na faculdade, na universidade, no trabalho, onde você tem que se expor, apresentar, falar, vender o seu peixe, fazer o seu marketing pessoal? Então, ou seja, o Freud falava assim: há uma saída. Torne consciente aquilo que é inconsciente. Um desejo pode ser pensado, pode ser processado, antes de se tornar realidade. Antes de você apertar o enviar, você pode pensar: pô, será que eu falo isso mesmo? Caraca, velho, pô, será que eu entro nesse assunto? Será que é para tanto? Eu vou pensar, porque eu acho que se eu mandar isso agora, eu vou estar fazendo uma besteira. Aí, apaga, não manda. E tudo bem, pô, não me respondeu, não, depois a gente fala sobre isso. Agora eu não estou em condições psicológicas. Então, cara, aquilo que você sabe sobre você é possível controlar, entre aspas, segundo o professor de Sante. Às vezes não, e algumas vezes sim, né? E a repressão, cara, ela emburrece. Ela faz você desistir de todas as batalhas e conflitos. Mas nem todas são para enfrentar. Algumas sim. Talvez a gente saiba quais são as batalhas que tenhamos que entrar e outras que não. Não. Aí um dia desses, uma paciente na clínica me disse o seguinte: olha, eu sei que a pessoa é legal, ela é até gente boa, eu fico
legalzinho perto dela. Eu acho ela... Cara, ela é legal, ela é legal. Todo mundo gosta dela aqui. Não desliguei. Meus amigos gostam, a galera que eu saio, a minha família, pô, todo mundo bate papo, todo mundo ama. Mas eu não, cara, eu sei que não é pra mim. E aí eu fico que é pra agradar todos eles. Aí eu te pergunto, isso é consciente? Ou ela tá reprimindo um desejo dela? Por que tomar uma atitude do tipo, olha, ou ela é até legal, mas eu não quero mais? Porque pra mim eu sei que não tá legal. Será que isso é demais pro eu dela? Para ela suportar isso? Será que ela consegue? Por que não conseguiria suportar uma coisa dessa? Fala pra mim. Por que tem que fazer o que não quer? Por que tem que fazer aquilo que não quer e o que quer você não faz? Esse é o início do nosso programa, talvez seja até o tema. Então a ideia é essa, saber que nós somos seres desejantes, que existe um inconsciente, que se a gente não tiver presente nessa mente, vai se atropelar. Vai se atropelar, vai fazer besteira ou vai deixar de fazer coisas que poderia ter feito, que não haveria nenhum problema. Porque existe uma outra instância que bloqueia tudo. Não, isso não, isso não, isso não, isso não. Tem uma outra ainda que pode fantasiar tudo isso, certo? Pode fantasiar todo o desejo e fazer algo na fantasia, na loucura. Você pode reprimir, inevitavelmente isso vai retornar em sintoma, na análise com pessoas, no seu próprio corpo, com algum tipo de transtorno obsessivo, transtorno nem se fala na psicanálise, perdão aos amigos psicanalistas, certo? Mas com alguma obsessão. Ou você pode reprimir, você pode fantasiar, ou você pode sublimar, sacou? Lembra da menina que falou, porra, eu podia matar? Porra, talvez ela tenha esses pensamentos com mais frequência, talvez tenha uma agressividade nela latente que é necessário colocar isso para fora. Vai dar soco na academia de boxe, vai fazer academia, vai correr, vai jogar vôlei de praia, vai... Há outras possibilidades, né? Descarregar essa energia agressiva. Não sei, essa pode ser uma delas, esgrima, né? Tiro ao alvo. Ah, tiro não, pelo amor de Deus. Sem tiro. Né? Faz outra coisa, cara. Bom, mas é isso. O programa de hoje é sobre isso. Eu agradeço e logo mais teremos outro programa sobre o conteúdo desses cursos que eu fiz da filosofia, que eu acho legal a gente falar um pouco da consciência de culpa, moral, a religião, os povos primitivos, né? Mas esse momento é para você pensar em você. Você tem um inconsciente que deseja o tempo todo, que faz você pensar o tempo todo, né? E o que você faz com isso? Reprime, sublima ou fantasia? O que você faz com isso? Um grande abraço e até o próximo programa. Quem puder, curta, divulgue, compartilhe, dê o joinha no YouTube, dê o joinha no podcast que você escuta. E eu agradeço pela confiança em mim de escutar um programa de pessoa que você nem conhece, mas que pode estar te ajudando. Grande abraço e obrigado por todas as pessoas que fazem parte dessa pequena viagem que a gente faz. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Valeu.